Pega foi bem. Louvado seja Deus. Esta cruz, por
igreja, maravilhoso, né? Ouvir esse louvor, porque a cruz de Cristo que nos trouxe até aqui, né? Aqueles que compreendem que foi a cruz de Cristo que nos salvou, nos libertou. Outra hora estava lá no lamaçal do pecado, mas aqueles que reconhecem que pela cruz de Cristo, Ele foi para aquela cruz e de braços abertos não hesitou. Ele não olhou para mim nem para os teus pecados, mas ali Ele inspirou na igreja. Então louvor não somente para louvar, para meditar, porque pela cruz que somos salvos, e quando reconhecemos que foi Cristo que nos alcançou, aqueles que creem que somente pela cruz de Cristo somos alcançados por Ele, porque não merecíamos nada, e Ele ali de braços abertos, não vou morrer pela Maria não, porque ela pecou, os seus pecados, não, Ele simplesmente alcançou a mim e a você. Então é para nós, igreja, reconhecer e agradecer a Ele todos os dias, e olhar para aqueles que estão lá no lamaçal do pecado, que tem vida para eles. Eles podem se humilhar diante do Senhor, reconhecer seus pecados, e o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor transforma. Só basta o homem reconhecer que Cristo morreu numa cruz por todos os pecadores. Se o homem tirar a soberba do coração, o orgulho, e se humilhar diante desse Deus Santo, verdadeiro, que deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para alcançar a salvação. Nessa noite, eu quero fazer uma oração pelos doentes. Eu também tenho parente internado, que estava ali no Santa Marcelina, e outras pessoas estão doentes. Vamos orar pelos enfermos, orar por aqueles que são desesperados, que acham que não tem salvação, orar por aqueles também que estão longe da presença. Outra hora estavam aqui, ouviram a palavra e hoje esmoreceram. Mas, igreja, nós nunca devemos parar de pensar na cruz de Cristo. Porque quando você deixa de olhar e fala, não, foi Ele que morreu por mim, eu não vou desvanecer, porque Ele tem poder para nos alcançar. Vamos orar pelos doentes, pelos aflitos, desesperados, pela nossa nação, pelas autoridades e pela igreja de Cristo. Glorioso Deus Santo, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, pedindo, Senhor, o perdão da nossa área, diante do Deus Santo, do Deus verdadeiro, do Deus poderoso, que deu seu Filho amado para morrer por nós numa cruz, Senhor. Mas o Senhor que é muito santo, oh Pai amado, vai nessa noite, meu Pai, já encontra aquele que está cansado,
por tudo que ele fez. Mas é com razão, não é assim na emoção. Estamos agradecidos por tudo que Jesus fez. O que ele fez nos trouxe todas as bênçãos, todas. Em só resumo, salvação. E tem salvação, tem todas as bênçãos de Deus de uma maneira completa. Isso nos alegra muito, a palavra de Deus. Nós já vamos até a minha esposa vamos já meditar nessa palavra, orando em favor dos enfermos, ou também da palavra de Deus, e vemos que é preciso nós aprender, não é? Precisamos ou não? Uma questão: por que entrou o pecado no mundo? Por que entrou o pecado no mundo? Não, porque o homem recebeu uma lei. Isso nós é importante. A desobediência. Só que, irmão, tá isso. Uma desobediência no sentido irrevogável. Mas ele não podia ter pedido perdão. Essa é a doutrina que nos anima muito na palavra. Essa meditação é para que nós encontramos sempre motivo de seguir avante. O homem pecou, mas não poderia ter pedido perdão? Podia ou não? Não. Por causa... Não podia. Compreendeu, Diego? Por causa do quê? Quando a lei é condicional, ela não traz retorno. E a lei que o homem recebeu foi uma lei, foi depois de uma condição. Compreendemos, Soraya? Pois ele dentro de uma condição. Que uma vez que transgredisse, poderia ter retorno para Deus se Jesus morresse. Por ele, pelo transgressor. Porque estou comentando assim, porque nosso tempo é um tempo que Deus abriu a nossa mente pela sua graça e nós sentimos em Cristo muito seguro, não preparado por nós mesmos, mas preparado por Ele, pelo próprio Senhor da glória. Então isso para os membros, para todos nós, é a maior bênção, é a segurança máxima que o Senhor nos deu. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 5, já meditando nessa palavra, a palavra de Deus, 5, verso 14, a epístola aos Romanos. Paulo era muito conceituado, ele foi preparado por Deus, como sabemos, mas uma responsabilidade muito grande. Vamos analisar bem a boa palavra dele, do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Palavra boa. E é isso que nós precisamos ser hóspede dessa instrução. É importante a palavra de Deus. Encontraram? Aqui na minha Bíblia está escrito: por um homem que vier o pecado e a morte, por um homem também veio a graça, que superabundou o pecado, ao pecado. Agora analise bem. Encontraram? Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim
assim também a morte passou a todos os homens. Isso que todos pecaram, por isso que todos pecaram. Porque olha a observação do versículo 13 e 14, é bom que observemos bem. Porque até a lei estava pecado no mundo. Diz aqui a palavra. Mas o pecado não é imputado não havendo o quê? Lei. Não é. Romanos capítulo 4, versículo 13. O 12 fala que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, por isso que todos passaram, todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas o versículo 13 está dizendo, aí Paulo cita o quê? Por que Paulo cita o pecado? A lei. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo. Essa lei chama lei condicional, para quem não sabe, né? É uma condição das coisas boas. O versículo 14 diz a palavra. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, foi 2 significados que levou a morte a ter domínio. Até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Cristo Jesus. Pode sentar aí, ó. Sua pescoço. Por que é com ensinamento? Uma que é ordenança. É ordenança. São muitos mandamentos de Cristo que vem como ordenança. Aquilo que é ordenança, você não pode descartar. É uma ordenança. Aqui a palavra nos diz que por um homem veio o pecado no mundo. E o pecado, a morte. Não podia vir o perdão? Quando Deus disse a Adão, lá no capítulo 2 de Gênesis, bem conhecido, o texto 17, o que ele disse? No dia que comer desse fruto, é uma lei, talvez a pessoa não está muito acostumada com essa palavra, condicional, mas para o ensinamento que liberta o crente, o cristão, é preciso que compreenda o tempo, a conduta. Deus chamou Adão e deu ele 7 ordenanças, 7 regras, não foi todas as ordenanças. Mas a 7ª, ela é condicional. Lá no capítulo 1 de Gênesis 28, nós analisemos bem, Deus deu ao homem, 28 e 29, 7 condições, 7 mandamentos. Mas o 7º foi só um, que era condicional. Os outros eram um mandamento voluntário. Não está isso que eu li para nós, capítulo 1, verso 28, 29 de Gênesis. Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso. Se os irmãos olharem bem, lá 6. Mas o 2 e o 17, como já foi citado, acho que nem preciso não ler, que conhece. Aí não tem nenhuma observação sobre o cumprimento ou não. Estavam bem ordenados. Agora o 7º, a 7ª recomendação qual foi? Gênesis 2, verso 9, depois do 17 também. 9, 17. E o Senhor Deus fez brotar na terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim,
Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Isso é livre. O homem que nunca tinha conhecido a sua fé, porque estava vestido com a glória de Deus, agora depois do pecado veio. Mas o nosso modo de acatar a palavra, compreender a palavra e ouvir a palavra, está nessas regras, nesses regulamentos. Então, ele disse, olha, no meio do jardim está a árvore da vida. A árvore da vida, que simboliza quem? Cristo. Está em Apocalipse 2,5. Os vencedores têm acesso àquilo que depois não foi permitido a Adão ter acesso depois que pecou. Aí analisemos bem. Aí no versículo 17, Deus disse: no dia que comerdes, certamente. Por quê? Não sabe que Deus, Ele tem qualidades que não é para nós. Chama qualidades ou atributos. Uma das qualidades de Deus e que só pertence a Ele é a questão de saber o bem e o mal. Agora nós sabemos, mas futuramente não saberemos mais. Dizer que é uma sequela daquilo que vê. Por quê? Saber o bem e o mal é uma qualidade que só pertence a Deus. Nós temos que ter bastante cuidado com qualidades que só Deus tem. E às vezes nós, se não vigiar, queremos tomar para nós. Ou querer colocar a qualidade de Deus, o atributo de Deus no ministério de um anjo. Pecar é terrível. Agora aparece, já que esse atributo, essa qualidade de Deus. Deus é onipresente. O que é onipresente? Nós podemos ser? Que é atributo dele. Ele é onisciente, não é? Nós podemos ser? Porque nós somos Deus. E assim sucessivamente. Agora, Deus, Ele está, como sabemos, Ele começa a trabalhar do fim para o princípio. Nós podemos fazer isso? Ele começa a trabalhar do fim para o... Porque o que está no princípio, para Ele já não é princípio, já está tudo realizado. No fim, o que está no fim, para Ele já não é fim, já está tudo realizado. Nós não podemos trabalhar do início para o começo, porque é um atributo que pertence somente a Deus. Está compreendendo? Ele não trabalha do princípio para o fim. Quando o homem vai, ele já vem. O ser humano vai, ele já vem. Por isso que no hebraico se escreve, no original, identifica Deus, escreve da direita para a esquerda. Quando a gente vai da esquerda para a direita, ele vem da direita, vem do fim para o começo, já foi. Sabe disso? Isso é atributo, que é coisa de qualidade que só ele pode ter. Agora, na questão de silenciosidade, Eva não falava nada. Deus chamava Adão e Eva acompanhava. Era uma ordenança. Então Deus não chamava o nome de Eva, porque naquela época Eva não tinha nome. Ela estava ligada ao seu esposo, mas nessas condições de obedecer. Quando Deus falava, Adão, quem aparecia junto? Eva, porque exatamente isso. Pode ver que em Gênesis 3:20 aí
está falando que ele depois que houve o pecado, que é o homem, e o homem deu o nome à mulher, que é mãe da vida. Eva quer dizer mãe da vida, para quem não sabe. E aí analise bem, então tudo estava nesta ordenança, só que existiu essa observação condicional. E ela não respondia nada. Mas de repente ela estava distante, e aí chegou alguém, a serpente com voz humana, tentando pelo inimigo. Onde ela foi mexer? Aonde ela foi tocar para manipular a pessoa? Aonde? Na lei condicional que Deus tinha dado a Adão. Por isso hoje nós temos que ter muito cuidado nas interpretações da palavra, para não entrar nesta área sem que nem mesmo observemos. Aí ela tocou bem na parte que feria a moral de Deus. Mas não foi Adão? Não foi Adão? Deus falou foi com Adão, não foi com Eva. Pois é, mas depois ela vestiu com Eva. Se Eva tivesse comido o fruto e Adão não, então o pecado não entraria no mundo. Porque a recomendação foi feita a quem? A Adão. Tanto é que no capítulo 3, versos em diante de Gênesis, quem que Deus chamou primeiro? E ele sabia onde Adão estava, o que Adão tinha feito, mas perguntou para ficar registrado. Agora, essa doutrina do Espírito Santo, chamada doutrina da prudência, doutrina da ciência, essa palavra de Deus, que a pessoa não pode deixar de ficar de fora de aprender. Aí ela tocou bem lá no atributo de Deus. Não. O que eu quero dizer isso? Porque hoje, irmão, é tanto sacrifício para receber essa, sempre já receberam. É perigoso a época de hoje. Que não, a bênção da cruz não foi suficiente, não. Hoje nós estamos na época da cruz. Se um homem sai da cruz, nega Jesus me. Mas já existe a insinuação. Não é bem assim. Deus me falou para você fazer um sacrifício a mais, prometeu um resultado. Vem para cá, mas a bênção da cruz, ela é completamente suficiente para nos deixar contentes. E no momento ela tocar bem ali. Olha, não é assim não. Deus sabe que Deus tem bênção retida. Olha o perigo. Compreenderam? Vocês estão abençoados. Mas não, Deus tem outro sacrifício. Se vocês fizerem, vocês vão ser mais beneficiados com as bênçãos retidas que Deus tem. Ele falou com vocês somente nessa posição, mas ele tem mais bênçãos retidas. Como se chama essa expressão? Ambição. Levou o casal, dizer assim, no âmbito a ambição. E ali ela sucedeu. Ela cometeu 3 infrações para chegar à conclusão. Ela olhou e aí ela observou que a serpente estava certa. Olha o perigo. Analise bem. Depois, a carne desejou. Aí entrou mais um apoio àquilo que a serpente falou. Depois ela, como sabemos, comeu e deu seu marido. Aí a lei, qual foi a lei que foi quebrada? A lei da inocência. Foi nova isso. E não descobriu que estava nu. E quando comeu, foi quebrada a lei condicional da inocência. Aí eles descobriram que estavam nus. Então, quando eles quebraram esta lei, a lei da inocência, a glória de Deus retirou deles. Que eles estavam despidos, mas não descobriam que era coisa que
que estava sobre eles era a vestimenta com a glória de Deus. Depois que eles descobriram, aí entrou o processo da ignorância, mas o foco desse nosso comentário foi a quebra de uma lei, por ela ser a lei, colocar a pessoa em uma condição. Se você pecar, os irmãos podem ver que o homem que mais durou na Escritura, como sabemos, foi Matusalém, foi 969 anos. Mas ninguém das descendentes de Adão passou de 1 milênio. Porque 1000 anos é como um dia para Deus, como nós sabemos. E todos que pecaram, os descendentes de Adão, ninguém chegou a 1000 anos de vida. Porque Deus tinha dito, o pecado ele foi germinando de geração a geração e a palavra se cumpriu. Aí, quando faltava poucos anos para 1000 anos, aí morreu o homem que mais viveu. Por quê? Deus tinha dito: nesse dia morrerás. E tanto morria Adão morreu 2 vezes, não foi espiritual e fisicamente. Morreu. E aí sucedeu. Mas o que nós estamos comentando, para ter cuidado com a vida de hoje. Senão a pessoa ela vai que Deus não. A serpente ela vai colocar na mente de alguém que você está abençoado, mas nem tanto. Então entra aí em tentação, por isso é o que existe, Deus me deu. Por isso que a lei condena severamente você fazer para receber. A lei moral de Deus. É a lei moral de Deus. Essa lei moral ela está presente e esta lei moral ela entra para a eternidade. Vamos ver a advertência sobre isto, de você estar abençoado, mas nem tanto. Aqui no livro de 2 Coríntios 11, não vale encontrar, e o versículo 1 até o 3. Seguro? Capítulo 11, trazendo para nós hoje, que eu quero receber de pessoas dizendo: eu fiz, Deus me deu, mas Deus ele investe, é de graça. Pode ler, irmão Carlos. 11, versículos 1 ao 3. Tomara que me suportasseis um pouco da minha loucura. Suportai, porém ainda, porque estou zeloso de vós, zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vós, para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se afastem da simplicidade que há em Cristo. Olhem bem, o que passa das Escrituras foi escrito é de procedência maligna, mas a serpente disse: não. Como se quisesse, Deus me revelou que vocês podem comer para vocês serem mais bem beneficiados. Foi justamente a astúcia que ela prometeu, hoje não é difícil não. A Bíblia diz assim, a pessoa diz: não, mas Deus me revelou que é assim, você tem que fazer mais para receber mais, e isso não existe também. Então é essa questão de a Bíblia falar uma coisa e a pessoa dizer que Deus mostrou outra, está na mesma indução da mensagem chamada mensagem subliminar. A mensagem subliminar, ela conquista o consciente, vai para o sobreconsciente, depois volta a relembrar novamente aquilo que a pessoa pensou, e ela tem comigo: sabe que é mesmo? Sabe que eu não estou abençoado como se deve? Sabe que eu tenho que fazer mais um sacrifício para mim conseguir
Então aí já entra a inversão de valor. E não quer dizer que isso está fácil de resolver, porque muitos incentivam isso. Agora Paulo dizendo, olhe bem, vocês acham que eu estou falando loucura? Não é loucura a minha doutrina. É que eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Como uma esposa a saber, uma virgem a saber a Cristo. Depois disse, eu temo. E assim como a serpente falou que Deus falou, mas não falou, mas não foi autor que você precisaria ser de Deus, assim também por ignorância ou pelo engano causado pela ambição. Por isso que Coríntios 12 fala, não é? 12, 16 em diante da palavra. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Aí eles tornaram supostamente como Deus, na verdade não era semelhante a Deus. Então, porque começa tudo por onde? Pela mente. Não, vou ler, mas os irmãos conhecem exemplos na Bíblia. Deus fala uma coisa e depois a pessoa tem aquela visão, Deus fala outra. Lembra lá do capítulo 13 de 1 Reis? Lembra, né? Deus mandou um profeta lá do Reino do Norte, Jerusalém, para repreender Roboão no Reino do Norte, mandou do Reino do Sul, eu ia dizer, de Israel, para o Reino de Samaria, porque Samaria estava totalmente desmoronada, estava no sentido desobediente. E Deus mandou o profeta repreender Roboão. Já leram? Não estou lendo, porque acho que os irmãos já leram, não. 13 de Reis. Já leram, não é? Aí Deus falou assim, olha, você vai, faz a lição, repreende o profeta, né? Declaro que eu vou colocar nos teus lábios uma coisa. Você não volta pelo mesmo caminho, nem coma, nem beba nesse lugar. Foi isso? Já leram? Quem não lê, depois lê, para ganhar mais tempo. E ele foi assim, sucedeu. Deus operou milagre, Roboão estendeu a mão secou, o profeta orou, restituiu novamente, o altar fedeu, o profeta profetizou o nascimento de Josias, não é isso? Foi um rei sincero, trabalhou a Deus dentro dos reis de Israel. E assim sucedeu, só que ele tinha a recomendação, não coma, nem beba, nem volte pelo mesmo caminho. Aí ele, voltando para o caminho contrário, e os filhos dos profetas estavam lá observando os milagres que o profeta fez. E chegou, passou para o seu pai. Olha onde está, houve um profeta, o altar fendeu, a mão de Roboão secou-se, ele orou, restaurou novamente. E o pai dos profetas, dos rapazes, dos meninos, perguntou, para onde ele foi? Falou assim, foi para aquele caminho. Até aí eles estavam na direção de Deus, não é? Para outro caminho que ele não tinha vindo. Aí o profeta, era profeta, hein? E ainda disse que era profeta, velho. Mas quem quiser com ele nada, Roboão entregou para ele muitas vantagens, mas ele não aceitou nenhuma. E ele, mais do que depressa, viu que muitas vezes a pessoa, para insinuar pelo inimigo, ele fica apressado para corromper a obra, tentar corromper. Alcançou o profeta, no determinado local, e disse, vamos almoçar na minha casa, numa boa refeição. E aí ele falou, não, eu não posso voltar pelo mesmo caminho, e nem posso comer, nem beber nessa cidade. O que é que o profeta disse? Eu sou profeta e um anjo de Deus me falou. Só que quem tinha falado era o espírito do erro, a astúcia, em nome de Cristo. Ele foi, voltou quando estava na mesa, tomando a sua refeição, veio aí a repreensão pelo mesmo profeta, não é? Pelo mesmo profeta, olha, você foi rebelde, não desse ouvidos ao que o Senhor falou, então você agora já está sentenciado à morte. E quando o profeta voltou, a história é bem conhecida que
o leão atacou o profeta, não atacou o momento que o profeta estava montado, não estrangulou, não comeu a carne do profeta, mas só matou e ficou junto com o jumento. Quer dizer que o castigo de Deus para essas inversões de valor, a Deus falar uma palavra e a pessoa dizer que Deus me falou outra, é inevitável. Aí já é inevitável. E aí viram lá o homem, e aí o profeta também foi lamentar, mas ele veio induzir o homem à mentira. E o homem, enfim, creu naquela ironia e por fim se tornou destruído. Hoje não é difícil, né? Tantas vezes Deus me revela até aqui, tem cuidado, porque as bênçãos elas chegaram de uma vez só. A bênção da cruz, como diz lá no capítulo 19 de João, né? Está tudo para o abençoado. Ele abençoou, ele salvou e continua salvando, mas a salvação é ele que faz, salvando, usando a autonomia que ele tem de aplicar. Ele só aplica. Por que ele só aplica? Porque a glória que ele fez, criou, ele não transmite esse atributo. Essa glória de eu quis para receber é um outro atributo que só pertence a Deus. Sabia disso? No sentido bíblico, nós até tivemos esse comentário. Quando Deus despertou Abraão foi esclarecido pela palavra. Nós já lemos esses versículos, mas se a irmã quiser ler, pode. Romanos 4. Ainda vamos analisando bem. Então, é um outro atributo que pertence somente a Deus. Ele faz para receber honra e glória para Ele mesmo. Romanos 4, primeiro 3. Isso. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso foi imputado como justiça. No versículo 4 faz o complemento. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. E o 5? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Isso, é justo. Agora, Deus chamou Abraão, e Abraão não fez nada para receber de Deus. A única coisa que Abraão usou foi crer. Está lá no capítulo 3, versículo 8 e 9 de 12, aliás, 13 de Gênesis, versículos 8 e 9, diz a Bíblia que Abraão glorificou a Deus erguendo um altar e adorando pelo que ele fez. Ora, Abraão é o nosso pai de exemplo para que nós ficamos isentos de acréscimos. Fazer para receber. Então, Abraão não fez para receber. Abraão se tornou um profeta, se tornou sacerdote, se tornou um patriarca, como nós sabemos, dos patriarcas, mas tudo através de Deus investir nele assim. Investir. Não é fazer para receber, é receber para fazer. Que é a doutrina que nos traz isenção de quebra de regras pior do que a de Adão. Porque quando Adão quebrou aquela regra, o que aconteceu? Veio Jesus e morreu, consertou. Mas se começar a quebrar essas regras, não tem outro jeito, não se arrepender para deixar a prática, não existe outro Cristo para morrer, para consertar essas
regras que assim foi. Tudo resume na morte de Cristo, trazendo a pessoa a ilha diferente. Agora Jesus já nos trouxe nenhuma lei moral, porém não condicional, incondicional. Porque o que é a lei condicional? A gente erra, não erra? Ou em pensamento, ou em palavra, ou em obras. A gente pede perdão. O Espírito Santo nos ensinou a pedir e crer que nós estamos. Isso. Porque essa lei já não é dada a nós. Foi isento, por isso que quando Adão pecou, quem é que tomou parte? A morte. Quero até que os irmãos leiam Gênesis capítulo 2 de Gênesis, é 3:21, melhor dizer 22. É o 21 e 22, já tive esse comentário tão importante nessa palavra, a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículos 21 e 22. Pode ler, irmão Carlos, se não encontrou. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Olha aí, compreendeu? Deus falando com Cristo. Trabalha os dois juntos. Eis que o homem é um Deus também. O homem é um Deus, só que um Deus parcial. Porque o homem sabe bem o mal, mas não como Deus. E não era nem para saber. E ele disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, e foi justamente ferir a lei moral de Deus através de apoderar de um atributo e uma qualidade que somente Deus pode exercer. Agora, Adão e Eva, biblicamente falando, foram salvos. Quem entende bem acompanha bem a história da providência, sabe que sim. Mas por que eles foram salvos? Está no versículo 21. Aí Deus matou, aí entra a morte de Cristo para resolver o problema desta destituição da graça. Destituído da graça. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3, 26, 23. Diz a palavra de Deus. E quando eles foram salvos, depois que Cristo morreu. Sim. Compreendeu agora? Essa túnica que eles vestiram, aquelas vestimentas compostas, houve ali a presença do sangue. Aqueles animais simbolizavam Jesus, porque no amor de Deus é de tal maneira que não se explica, mas quando o casal transgrediu aquela lei, Jesus morreu por eles, para salvar de novo. Você vê como funciona? Dê uma olhada aí no capítulo 13 do Apocalipse 13, versículo 8, parte do versículo. Por isso que o ensinamento ele nos traz muita tranquilidade referente a aceitar a Cristo. A irmã Célia pode ler para nós, fazer participação também. 13 e versículo 8 do Apocalipse, versículo chave. Isso. 13, verso 8. No mundo, compreendeu? Então ele trouxe essa reconciliação
E ele foi morto desde o tempo que Adão e Eva pecou. Mas a palavra nos diz que a morte de Cristo pelos pecados, que esse pecado que Adão ia cometer antes que Adão fosse criado, foi notificado lá no céu. Por isso, quando você toma a atitude certa, é notificada no céu, você tomou a atitude certa. Mas quando também toma um ato ou pratica um ato errado, também é escrito lá no céu que está errado. Por isso que tudo que é concordar no céu, na terra, ou é concordado no céu, ou concordado que você está errado, ou concordado que você está certo. Está compreendendo? Que não podemos inverter e dizer, não, vamos fazer aqui algo fora da Bíblia, e Deus confirma, não, ele não confirma. Agora, analisando bem, ele foi morto uma vez. Aí depois que ele ressuscitou, nos deu a vida, nos trouxe a salvação, hoje nós não estamos mais debaixo do pecado, do reino do pecado. Por que não? Porque a lei não nos dá o direito, ele tirou esse direito de nós viver debaixo do pecado. Como? Arrependendo quando às vezes cometemos alguma falha. Primeiro que ele nos enche da sua graça. Não nos deixa mais o desejo forte para pecar e alimentar mais o pecado. Mas a carne está presente e ela é oposta à palavra. Depois que descobrimos que a carne ela não se converte, então a gente observa que muitas coisas que surgem já é causado pelo pecado, justamente pela carne. Mas dentro de nós tem uma pessoa que intercede, como se chama? Isso. Agora o Espírito Santo, ele permanece em nós para mostrar nossas fraquezas, nossos arrependimentos e a graça que o Senhor nos deu. E não estamos mais condenados no momento em que pecarmos, morreremos. Não teremos mais retorno, por causa que essa lei foi tirada, a lei de Adão. E aqui nós lemos, não cita só o pecado reinar, não somente pela ordem que Deus deu a Adão, mas também pela lei que Deus entregou a Moisés. Adão porque desobedeceu e Israel porque desobedeceu, trocou a graça pela lei, trocou a lei de receber para fazer, que é uma lei moral, e é para a lei de fazer para receber. Foi lá no Monte Sinai que trouxe essa lei. Agora, depois que Jesus trouxe a salvação, vamos ver no Apocalipse capítulo 22, verso 17. Isto é bom o nosso ensinamento para nós crescer na graça. Pode ler, meu Carlos. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aonde está a lei condicional que você fazia para receber? Ela tem ainda isso? Não. Quem quiser, e ainda a salvação, ela alcança todos, sem acepção de pessoas, e todos que recebem a palavra pela fé são beneficiados que aprendem a ser humilde. Nunca ele vai dizer: eu vou fazer para Deus me dar. Eu fiz e Deus me deu, porque não tem espaço para isso. É de graça. É quem deseja. Quem quiser, tome de graça da fonte da água da vida. Graça, como nós sabemos, graça é favor merecido, justamente. Nós já tivemos um comentário de Paulo ensinando, vindo por Cristo, que não que nós somos capazes de fazer alguma coisa como de nós mesmos para alcançar algo, mas a nossa capacidade vem de Deus. Irmãos, pode avaliar que na palavra do Evangelho, Jesus disse assim, é bem conhecido o versículo, Mateus 24, 14. E este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes,
existiu e nós glorificamos a Ele. Fazemos. O testemunho é esse. Outro testemunho, Jesus rejeita. Ele diz: olha, vai chegar pessoas e vai dizer: olha, eu fiz, o que você fez? Eu expulsei demônios. Aí ele expressa: eu fiz, o que você fez mais? Curei enfermos. Aí, eu tenho que interrogar novamente: o que você fez mais? Aí fiz outras maravilhas. Aí Jesus: apartai-vos de mim. Está lá em 7:21, 22 de Mateus, né? 23. E ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e verdade que não sois. Cada coisa que você faz por a Deus receber é uma glória que você toma para si. Mas é uma qualidade que somente Deus está compreendendo. Até que no resumo da reunião, a palavra diz que os humildes, por isso que Jesus disse na ordem imperativa, ele está imperando: ide ensinai, ide discipulai. E assim por diante, é ensinar e você procurar que a pessoa se entenda o que Deus está falando. Que o sentimento do coração é enganoso. O que vai justamente a palavra é o que está escrito acima. Está entendendo? Ou não? O irmão falou que tem que receber. Para receber, para fazer. Receber o Espírito Santo para fazer a obra. E quantas pessoas, pela ignorância, pelo não entendimento, falam exatamente o que não estava falando? Que fez isso, fez campanha, subiu um monte e Deus deu. Então Deus deu o quê? Pela misericórdia, pela pessoa não conhecer, porque ela ouviu alguém falar e ela fez aquilo que ela aprendeu. Então Jesus, ele deu aquele algo que ela conta, que ela fez tudo aquilo, que não é merecimento dela. Então Deus dá o quê? Pela misericórdia, por ela não conhecer. Deus dá a oportunidade para ela conhecer. Ela sabe que teve a oportunidade de conhecer. Podia vir para conhecer, mas também a pessoa sabe que não quis vir. Tem todos esses detalhes. Porque a oportunidade não é dada, não é anunciada. O Evangelho não é anunciado. E de ensinar. Fim de aprender, ou não? Será que alguém nunca leu que a pessoa precisa aprender a se comportar como salvo? E a salvação não traz nenhum motivo de nós fazer para receber. Pode ver aí em Efésios 2:10 o que diz a própria palavra, o investimento de Deus. E ainda quando Jesus enviou os discípulos, ele falou, hoje nós temos um comentário, não está aí, sobre aquele negócio de inversão de valor, né? Nós tivemos um comentário sobre a pessoa, a gente fica na mesma posição que estamos, nessa posição humilde, mas quem começa às vezes está de carro blindado, empresário, e nunca trabalhou. Tiago diz que essa riqueza vai dar testemunho contra eles. Tiago 5, primeiro na sequência fala. E aí o que diz aí 2:10 de Efésios? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso é investimento, irmão. É investimento. Pode ver que no capítulo 4 de 1 Coríntios, esse primeiro, daí já tivemos comentário que Deus enche os nossos corações, Deus enche as nossas dispensas, cada um para fazer na obra de Deus aquilo que Ele pode e sabe fazer, para que todos sejam bem ajustados no corpo de Cristo. Não desvaloriza ninguém, mas só com feitura sua, criado nele para as boas. Qual Deus que preparou para nós. Para quê? Para que testemunhamos delas, pratiquemos elas, mas tudo para a glória dele. É justamente, é um atributo.
mostrou a questão lá da serpente e ela vem trazendo para o momento atual de inversão de valor. E precisa, porque todo pecado ele precisa ser resolvido. Porque esse pecado de fazer para receber já é o pecado de orgulho, mas mesmo na ignorância, na boa vontade, na boa mente, mas o ego traz. Dê uma olhada aí em primeiros, ainda não tem, é isso, em 1 Coríntios 15, versículos 8, 9 e 10. E era o homem que tinha a experiência de Deus, muito sábio, porém nada para a glória dele. Capítulo 15, versículos 8, a irmã mesmo pode ler, versículos 8, 9 e 10. É 1 Coríntios. Isso. 15. Versículos 8 ao 10. Exemplo, né, que ele recebeu de Deus. Ver por derradeiro de todos me apareceu também a mim como abortivo. Isso. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está. Compreendeu a renúncia? Nada ele fez para receber. Ele apareceu a ele fora de tempo, mais ou menos mais de 20 anos depois que Jesus tinha subido. Paulo começou a funcionar fora da separação dos apóstolos, por isso que ele fala no versículo 8, que apareceu a ele como abortivo, coisa fora de tempo. Esse exemplo serve para nós avaliar que não temos uma posição enquanto a porta da graça, quando a porta da graça irá fechar. Porque a salvação ela é por exceção, por integridade de tempo, e depois que vence o tempo, entra a exceção. Interessante, né? Entra a exceção. Aí ele diz: todavia eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Foi o único apóstolo preso, escreveu 13 epístolas, preso, na prisão e comandando Deus trabalhando, Deus investindo nele. Mas aí ele renuncia, renuncia ou não? Todavia não eu, mas a graça de Deus está em mim. Ele tinha esse cuidado científico, cuidado de prudência, para nunca usar a expressão eu, para não tomar a glória que pertence somente a Deus, tomar para ele. Isaías, o profeta, foi advertido sobre isso, os profetas foram advertidos, aqui no capítulo 42 de Isaías, versículos 7 e 8. Diz a palavra de Deus, diz a palavra, vamos para isso encontrar, Isaías 42, diz esta palavra: ele advertiu os profetas, e os profetas obedecendo e vivendo. Pode ler, irmão. 42, versículo 8, versículo 7 e 8, os dois. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárceres os que jazem em terras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens disso. Ele não dá. Todo o trabalho que ele faz, que o homem faz, que Deus usa o homem e as mulheres, é para cuidado, para não tomar a glória dele. É uma realidade. Aí, compreenderam? Curas, como nós sabemos aí, ele expressou, mas só que disse: mas a glória é para mim, a outrem não darei. Quando estava Moisés para abrir o mar vermelho, Deus falou: ergue a tua vara. Mas quem abriu o mar vermelho? Foi Moisés ou Deus? Foi para a glória de Moisés
não foi de Moisés para lá, foi de lá para lá de Moisés. Interessante tá isso. Moisés fez isso e o mar começou a abrir como se lá do Nagum para cá. E não daqui para o Nagum. Porque a glória é exclusivamente dele. E ele não dá outro. E a lei e os profetas são avisados. Essa convicção, porque quando Cristo disse: graça te dou, Pai, Senhor Criador do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios entendidos e revelasse a quem? Aos? Mas só pode ser humilde se não dizer: eu fiz, Deus me deu. Fora disto, o contrário da humildade é fazer, mas muitas vezes a pessoa faz uma tão boa vontade, mas ele está cometido pelo pecado chamado, como já falamos, pecado da soberba. É uma realidade isto. Então, lá no capítulo 10 de Lucas, eu estava lendo, Mateus também, ele disse: olha, vamos pregar o Evangelho, não leva malotes para trazer cheio de dinheiro, não. Já viu isso? Já leu? Não fala assim malote, fala não leva bolsas, não leva duas vestidos, meses. Naquela época, e essa época também, só que hoje é mais. A gente observa que as coisas vivem mais pouco descartável, para dizer assim. Porque quando Deus enviava uma pessoa, um mensageiro, ele chegava naquela casa e que ele dizia: paz seja nesta. Se a pessoa aceitasse a paz, ali ele tinha comida, dormida, vestimenta, nada se faltava. Olha que coisa linda. Entendeu, irmão? Ele tinha tudo, podia ficar ali dali, ele podia fazer a evangelização naquela casa até o tempo determinado, mas ele não passava necessidade de roupas, nem de alimento, nem de pousada. Que é o coração chamado a natureza da fé, da mutualidade da fé. A fé minha não posso usar para colocar em quem não tem. A fé minha tem que ter, que Deus nos deu, tem que ser trabalhada com a fé do outro. A fé de Jesus não é suficiente para salvar quem não quer, é? Não. Ele disse: a tua fé é a mutualidade da fé. Esta fé que o Senhor já preparava lá. Depois quando trouxeram o relatório a Cristo, Jesus perguntou lá no capítulo 15 de Mateus, no questionamento, ele disse: olha, e quando eu enviei vocês a pregar o Evangelho, falta alguma coisa? E ele disse: não. Mas também eles não voltaram empresários, voltaram ricos na graça. Hoje a gente observa coisas absurdas na palavra de Deus.